presentes e todos aqueles que continuam a demonstrar, de variadíssimas maneiras, a sua solidariedade com o povo palestino, a exigir o fim do genocídio que Israel prossegue, violando todas as resoluções da ONU e o direito internacional. Nos últimos praticamente 8 meses temos sido confrontados e expressamos a nossa profunda indignação e condenação face a este genocídio do povo palestiniano. São praticamente 8 meses de massacres, de profundo horror, de intensificação da política israelita, de ilegal ocupação e colonização dos territórios palestinianos. Na noite de 26 para 27 de maio, como já aqui foi dito, o novo massacre cometido por Israel, 2 dias após o Tribunal Internacional de Justiça ter ordenado a interrupção imediata da ofensiva militar de Israel contra a cidade palestiniana de Rafah, junta-se ao horror de tantos outros que nos últimos meses já provocaram a morte de mais de 36 mil pessoas, já feriram outras 81 mil, para além das 11 mil que permanecem desaparecidas, entre as quais muitos milhares de crianças. Israel é culpado por um povo massacrado! 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 É preciso um cessar-fogo imediato e permanente. É preciso o acesso urgente da ajuda humanitária à população palestiniana na faixa de Gaza, da criação do Estado da Palestina com as fronteiras de 1967, com capital em Jerusalém Leste, e do cumprimento do direito do regresso dos refugiados palestinianos conforme as resoluções das Nações Unidas. É preciso que Portugal, como fizeram hoje Espanha, Irlanda e Noruega, reconheça de imediato o Estado da Palestina, uma decisão de grande importância, e Portugal tem a obrigação constitucional de contribuir para o cumprimento do direito dos direitos inalienáveis do povo palestino, nomeadamente o direito a um Estado independente, soberano e viável, para que o nosso país contribua de facto para a paz. Neste sentido, passo a ler-vos uma carta redigida pelo CPPC e pelo MPPM, que iremos endereçar ao Primeiro-Ministro de Portugal e que estará aberta para a subscrição de todas as organizações que se queiram juntar a nós. Carta aberta ao Sr. Primeiro-Ministro pelo reconhecimento do Estado da Palestina por Portugal. Em 1947, com a Resolução 181, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estabeleceu o princípio da existência de 2 Estados, o da Palestina e o de Israel. Desde então, este princípio tem sido reafirmado por vários órgãos da ONU. No entanto, há mais de 7 décadas que Israel se recusa a cumpri-lo. Em 1949, a Resolução 273 da Assembleia Geral da ONU, reconhecendo Israel como membro da organização, reafirmou os princípios e determinações constantes das Resoluções 181 e 194 da Assembleia Geral da ONU e as obrigações que daí decorriam para aquele novo Estado-membro. Em 1967 e em 1973, as resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança sublinharam o princípio da inadmissibilidade da aquisição de territórios pela força, determinando a obrigação de Israel retirar dos territórios palestinos ocupados em 1967. Em 1988, no espírito destas resoluções, a Organização de Libertação da Palestina proclamou a independência de um Estado da Palestina nos territórios ocupados por Israel em 1967, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza. Hoje, dia 28 de maio de 2024, Espanha, Irlanda e Noruega somam-se aos mais de 140 países membros da ONU que reconhecem o Estado da Palestina, isto é, a esmagadora maioria dos países do mundo. Contra o espírito e letra da Resolução 273 da Assembleia Geral, Israel desenvolve desde a sua criação uma política de sistemática obstrução à realização dos direitos nacionais do povo palestino, prolongando e intensificando a ocupação e a colonização dos territórios palestinos ocupados em 67. Para mais, desde outubro de 2023, Israel leva a cabo uma política genocida de punição coletiva contra o povo palestino, em particular na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, de uma violência que só tem paralelo no período da Nakba. A gravidade da situação que se vive na faixa de Gaza levou o Tribunal Internacional de Justiça, já por 2 vezes, a decretar a aplicação de medidas preventivas que Israel afrontosamente se recusa a cumprir. Há uma dívida histórica por saldar com o povo palestino e é hoje por demais evidente que não haverá paz na região sem o reconhecimento do Estado da Palestina conforme as resoluções da ONU.
O governo português, que afirma apoiar a solução de dois Estados, apenas reconhece o Estado de Israel. No atual contexto, além de jurídico e politicamente inaceitável, uma tal posição calciona, objetivamente, a atitude de afrontamento sistemático ao direito internacional que Israel sempre adotou. Ademais, o governo português deve, por imperativo constitucional, prosseguir uma política favorável ao respeito pela autodeterminação e independência dos povos. O reconhecimento do Estado da Palestina é uma decisão soberana de Portugal que não deve nem pode estar condicionada pela política e interesses de terceiros países ou entidades. O reconhecimento do Estado da Palestina, que nunca deixou de ser uma questão urgente, assume-se, à luz do genocídio em curso, uma questão de acrescida pertinência e premência. Neste sentido, as organizações signatárias, que desde já apelamos a que todas se juntem a nós, instam o governo português a que, em consonância com o disposto no artigo 7º da Constituição da República e os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, reconheça o Estado da Palestina nas fronteiras anteriores a 67, com capital em Jerusalém Oriental, conforme determinado pelas resoluções adotadas pela ONU. Apoie em todos os fóruns internacionais, em particular no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral da ONU, essa mesma posição. Orienta a sua ação no plano internacional pelo objetivo da concretização de um Estado da Palestina soberano, independente e viável nas fronteiras anteriores a 67, com capital em Jerusalém Oriental, e o reconhecimento do direito do retorno dos refugiados palestinianos ou à sua justa compensação nos termos da Resolução 194 da Assembleia Geral. É mais que tempo de fazer justiça ao povo palestiniano. É mais que tempo de Portugal reconhecer o Estado da Palestina. Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Obrigado, Julie. Tal como na carta que leste, o que nos motiva a estar aqui hoje, para além da demonstração de solidariedade com o povo palestiniano, é a exigência ao governo português do reconhecimento oficial do Estado da Palestina. Decisão à qual está constitucionalmente obrigado. Muito obrigado, uma vez mais, pela vossa participação e solidariedade. Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Epá, agora para já está filme, mas tenho que terminar o filme.